Bem-vindo ao nosso curso de PHP. Nessa nossa aula de hoje, que seria a nossa segunda aula, vocês já tiveram o complemento na aula presencial, nós vamos dividir em 3 partes para que ela não fique bem extensa. Então, na nossa aula hoje, nosso objetivo será criar um formulário básico em HTML. Professor, por que criar um formulário em HTML? Porque a gente precisa interagir com o usuário, a gente vai precisar de uma alimentação de dados para que o computador, o sistema, o programa, qualquer coisa que você precise lá na frente, você tenha como interagir com o usuário. Você tem um formulário perguntando, recebendo dados do usuário, depois o processamento, e o resultado desse processamento vai agir em algum arquivo de script fora desse mesmo formulário ou até mesmo dentro desse formulário. Essa é a primeira parte da aula, certo? Hoje vamos ver nessa parte do vídeo o formulário básico. Depois vamos ver operadores matemáticos. Já com operadores matemáticos vamos ver também variáveis e atribuição de variáveis. E depois, finalizando essa aula 2, a gente vai ter um arquivo de script que vai utilizar essas informações colhidas do formulário. Vamos lá? Eu já estou com o Champ aberto, então meu localhost já está funcionando, então eu vou direto logo para o arquivo no Notepad++, e eu já criei um arquivo chamado formulário.php. Nesse formulário, a gente vai criar um formulário que vai pedir ao usuário o nome dele, o peso e a idade. E lá na frente, nas outras aulas, a gente vai pegar essas informações e calcular o IMC do usuário. E o que é o IMC? IMC é o índice de massa corpórea, onde eu vou achar um número através de uma operação matemática que é o peso dividido pelo quadrado da altura. A altura ao quadrado, ou altura vezes altura. Ok? Então, voltando aqui para o HTML, esse é um formulário padrão da HTML. Então, essa primeira linha, a linha 1, a gente tem aqui uma tag de comentário. E comentário ele não é processado pelo sistema, então pode criar qualquer coisa com exclamação, hífen, aula 2, hífen, fecha a tag. Se eu não fechar a tag, ele pensa que o formulário vai continuar pensando que a tag está aberta, então ele vai comentar tudo. Agora, quando eu fecho a tagzinha aqui, ó, com sinal de maior que, ele já entende que o comentário acabou. A primeira tag que eu vou usar para criar um formulário é a tag form. Abri a tag e fechei ela aqui na linha 15. Como eu vou fazer um formulário para transporte de dados, então ele vai ter uma ação. Você também poderia não colocar nada aqui e fechar, tá? Um exemplo, o formulário continua funcionando. Vamos aqui abrir localhost, vídeo, aula 2, formulário PHP, está aqui o formulário funcionando, certo? Está funcionando aqui, não tem problema. Só que fazendo isso, salvando aqui, ó, salvando isso aqui, ele não vai ter ação, ok? Ele não tem ação. Então, o form action, form atributo action, atributo method. Então aqui eu tenho um comando e os atributos dele. O action, ele vai dizer onde vai funcionar, onde vai agir os dados desse formulário. É como se ao apertar, ao finalizar o formulário, apertar o botão enviar, o botão que finaliza o formulário, ele vai buscar algum arquivo para processar aquela ação, certo? Então o action é a ação. Onde esse formulário vai agir? Vai agir no arquivo processa.php. Esse atributo method, o atributo method, ele vai gravar as informações na memória através do método post. É o método de gravar, de manter os dados do formulário através do post. Na verdade, ele vai pegar esse formulário e criar um array de memória, que é um conjunto como se fosse uma variável com vários subconjuntos, tá? É uma variável com vários valores juntos. É como se fosse mais de uma variável só. Aí a gente tem o que? Um vetor. Ok? Esses labels aqui, eles são apenas para dar um nome, um rótulo, uma etiquetazinha na tela antes do campo que vai receber informação. O campo que vai receber informação é o campo de dados mesmo, input. In, dentro, put, colocar dentro. É um campo de dados.
Input vai receber dados. Que tipo de input é? É o atributo type, é um tipo texto. E qual é o nome do campo? É um atributo name. O nome desse campo é nome. Então, diferente do label que está com o nome maiúsculo, aqui o atributo nome, ele vai ter uma posição dentro do post, como se fosse um array. Então, ó, name, o nome do input tem que ter, senão o PHP lá na frente não consegue usar esse input. Então, input, que tipo de input é? Texto. Qual é o nome dele, o atributo desse campo input, o atributo nome. Ele está chamando ele de nome mesmo. BR é um quebra de linha. Aqui uma outra etiqueta label. Aqui outro input de texto também, só que agora o atributo nome dele é peso. Outra quebra de linha. Um label para altura. Um atributo aqui, um input com atributo altura. E agora a gente vai para um input especial, que é um input type submit, que na verdade submit é um botão. Submit, ele vai ter aqui um value que é enviar, mas se você também não quiser um value, pode tirar que ele vai aparecer o nome padrão do submit, que é enviar dados. Mas a gente dá um value para a gente poder alterar o conteúdo do botão, o conteúdo lá, o texto que vai ter dentro do botão. BR para uma outra quebra de linha, e aqui eu fecho o formulário, salvando, e agora temos o formulário pronto aqui. Está aqui o nosso formulário, certo? O formulário está pronto. E esse é um formulário padrão do HTML. Professor, se eu precisar, se no lugar desse formulário aqui, eu não quero altura, eu vou querer nota 1, nota 2, que se eu fizer uma atividade nota 1, nota 2, vou criar aqui então, nota 1, nota 2. Você vai usar esse formulário sempre. Você só faz agora a alteração. Aqui, vamos salvar para PHP, apaga aqui, vou chamar isso agora de média, média.php, já tem até média.php, vamos lá, média.php, substituir sim, média.php, processa 1, processa 2, método post, nome, aqui colocaria aluno. O campo type já não é mais o campo name, eu posso colocar o nome, o type como sendo aluno mesmo. Nota 1. Nota 1. No lugar de altura, nota 2, tudo juntinho. No label eu vou colocar maiúsculo, nota 2, espaço 2. Aqui eu vou tirar o value do submit, tá? Tirar o value dele para vocês verem como fica. Salvei. Vamos agora aqui. Média. Média.php. Tá aqui, enviar, tá vendo? Nota 1, nota 2. Enviar. Eu não coloquei aqui no submit nada, mas se eu colocar um value aqui no lugar de submit enviar e colocar OK, salvar. OK, tá vendo? O botão já mudou para OK. Apertando OK não vai ter nada, por quê? Porque o arquivo processa não existe. A gente vai ver o processa numa próxima aula. Mas se eu tirar o processa daqui, processa 2, o formulário vai agir nele mesmo. Vamos lá. F5. Aperto OK, não faz nada, não chama nada. E aqui eu posso abrir o PHP. E só dar um comando echo. Média do aluno, ponto e vírgula no final, que toda comando em PHP tem ponto e vírgula no final. Agora Ctrl F5, okay.
eu já tenho lá embaixo. Aqui tem um comando especial, vardump, para a gente ver o conteúdo de memória. Vardump post. Ok? Viram que aqui Ctrl F5. Quando você aperta o OK, ele já carrega o post para a memória. Tá vendo esse vardump que eu coloquei, esse comando vardump que eu coloquei aqui, pessoal? É só para ver o conteúdo da posição de memória do post. Antes de apertar o botão OK, eu não tenho conteúdo. Eu não tenho nenhum conteúdo de memória. Eu vou até apagar isso aqui para dar um comentário em PHP para comentar essa linha. Ctrl F5. Ok? O conteúdo é esse, certo? Que eu tenho do array já porque eu apertei o botão OK. Se eu fechar e abrir de novo, média, o array está zerado, não tenho nada no array. Vou colocar aqui aluno Álvaro, nota 1 8, nota 2 7. Aperto OK e eu tenho agora uma posição de array da memória. Array com 3 posições, certo? 3 posições. Aluno, nota 1, nota 2. Nota 2 é um string, está como string na memória. Mas assim, nós não vamos usar ainda esse formulário, tá? Não vamos capturar os dados, mas a gente sabe que apertando OK, ele já tem informação lá no array, já recebe os dados, já cria um array de memória, e vamos ver isso na próxima aula, certo? Então por hoje é só o formulário em HTML, como vocês viram aqui. Formulário padrão, a gente vai sempre usar um formulário para receber dados, não importa se você vai gravar no banco de dados ou não, se você vai somente usar memória, não vai ter, você não quer fazer a persistência dos dados, quer só usar memória, usar variáveis, não importa, que você vai ter que sempre ter uma entrada de dados. A entrada de dados a gente faz através de forma. Okay? Muito obrigado a todos pela paciência, até a próxima aula.